Filha, me leva em casa? Ela bufou. Não dá agora. Pega um Uber. Fiquei em choque. Meu nome é Marta. Tenho 68 anos, sou viúva e tinha acabado de cuidar dos meus netos por 15 dias seguidos. Mal sabia ela o que eu descobri ao sair daquela casa. Deixe-me contar como tudo começou. Eu levo uma vida simples, sabe? Desde que meu Adolfo se foi, há 5 anos, meus dias são preenchidos com minhas caminhadas na praça, meu tricô para a igreja e as visitas às minhas amigas, a Zilda e a Marlene. Meu filho, Ricardo, é meu único filho. Casado com a Patrícia, eles me deram as 2 alegrias da minha vida. O Léo, de 10 anos, e a Sofia, de 6. Eu moro no meu apartamento pequeno, no centro, e eles moram numa casa boa, num bairro mais afastado. Uma casa que, ironia da vida, o Adolfo comprou antes de falecer, pensando em deixar o filho bem amparado. Eles moram lá de graça, nunca pedi um centavo de aluguel. A única coisa que peço é respeito. E de vez em quando, um almoço de domingo. A Patrícia, minha nora, sempre foi difícil. Ela é mais nova, tem 30 e poucos anos, vive no celular e sempre me tratou com aquela educação fria de quem está fazendo um favor. Mas eu engolia seco. Pelo meu filho, pelos meus netos. Eu sempre fui a vovó quebra-galho, aquele tipo de mãe e sogra que larga tudo quando o calo aperta. E foi exatamente isso que aconteceu. Era uma terça-feira chuvosa. Eu estava na cozinha da paróquia com a Zilda, separando as doações para a quermesse, quando meu telefone tocou. Era a Patrícia. Atendi com o coração na mão, porque ela nunca me liga, a não ser que precise de algo. Sogra? Ai, meu Deus, sogra. A voz dela era puro desespero. Choro de verdade, soluços. Eu me assustei na hora. Patrícia, o que foi? Aconteceu alguma coisa com o Ricardo? Com as crianças? Não, eles estão bem. Quer dizer, sogra, eu não posso explicar agora. É uma coisa muito grave, muito urgente. Ela fez uma pausa dramática, como se estivesse sem ar. Eu e o Ricardo, a gente precisa sumir por uns dias. É um problema de trabalho dele, muito sério. Sumir? Como assim sumir? Sogra, pelo amor de Deus, não faz pergunta, ela gritou, e o choro aumentou. Eu preciso que a senhora fique com as crianças essa semana. É urgente. Eu não posso deixar eles com ninguém. Só confio na senhora. A gente precisa sair de São Paulo agora. Meu sangue gelou. Problema de trabalho do Ricardo? Meu filho sempre foi tão correto. Pensei em 1000 coisas. Dívida, ameaça, sei lá. O coração de mãe já dispara. Zilda, eu disse, pálida. Guarda minhas coisas, eu preciso ir. Mas Marta, e as doações? Depois, Zilda, é meu filho. Eu larguei tudo. Nem passei em casa. Peguei um táxi na chuva com a roupa do corpo e a bolsa. Cheguei na casa deles e a cena era de guerra. Malas perto da porta, as crianças chorando no sofá, assustadas. Patrícia me agarrou pelo braço. Os olhos dela estavam vermelhos, mas hoje eu me pergunto se era de choro ou de tanto esfregar. Sogra, obrigada, obrigada. O Léo tem prova quinta-feira. O trabalho dele tá na pasta azul. A Sofia tem balé amanhã. A roupa tá lavada. A lista de compras tá na geladeira. O Ricardo já tá no carro. A gente não pode perder o voo. Voo? Mas... Sogra, por favor, a gente te liga quando puder. A gente volta em 1 semana, no máximo. Ela me deu um beijo molhado na bochecha, pegou a mala e saiu correndo. Nem olhou para trás. Ricardo, meu filho, apenas buzinou do carro. Ele nem desceu para falar comigo. Eu respirei fundo e olhei para os meus netos. Vem, meus amores, a vovó tá aqui. Vamos fazer um chocolate quente. E assim, minha vida virou de cabeça para baixo. Os primeiros dias foram um caos. Eu tenho 68 anos. Meus joelhos não são mais os mesmos. Acordar às 6 da manhã para fazer lancheira. Levar na escola, buscar na escola. O Léo está naquela fase difícil, que não quer tomar banho, que responde. A Sofia só come se eu fizer aviãozinho. E minhas costas doíam de ficar curvada. À noite, quando eles dormiam, eu caía na cama e só pedia a Deus que minhas costas aguentassem mais um dia. A casa estava uma bagunça que eles deixaram. Tive que lavar roupa, louça, limpar o pó. Eu estava exausta. Deu 7 dias. 1 semana, eu estava contando os minutos.
Fiz um bolo de fubá para esperar por eles. Deu 6 da tarde, nada. 7, 8. Liguei para o Ricardo, caixa postal. Liguei para a Patrícia, caixa postal. Meu coração começou a apertar de novo. Será que o problema tinha piorado? No 8º dia, a Patrícia mandou uma mensagem de texto. Uma mísera mensagem. Sogra, desculpa. O problema é mais grave do que a gente pensava. Vamos precisar de mais uns dias. Se vira aí. Beijo. Se vira aí. Aquilo me doeu. Mas eu olhei para as crianças. Respirei fundo. Tudo bem, Marta. Pelo Ricardo. Os mais uns dias viraram mais uma semana. 15 dias no total. Nesses 15 dias, a Sofia pegou uma febre alta. 39 graus. Fui parar no hospital com ela de madrugada, sozinha. O médico perguntou pelos pais. Eu menti. Disse que estavam viajando a trabalho. Passei 2 noites em claro, sentada numa cadeira de plástico duro, segurando a mãozinha dela. Meu filho e minha nora? Desaparecidos. Quando a Sofia melhorou, eu estava um caco. Minha pressão subiu. Minha amiga Zilda me ligou. Marta, você tá viva? O que aconteceu? Eu contei por alto. Zilda, eu não aguento mais. Eu tô exausta. Mas Marta, eles não ligam? Não mandam dinheiro? Dinheiro? Eu ri. Zilda, eu tô comprando comida do meu bolso. A minha aposentadoria foi toda no mercado e na farmácia da Sofia. Finalmente, no 15º dia, eles apareceram. Eu estava na sala, dobrando a última leva de roupas lavadas. A porta se abriu. Patrícia e Ricardo entraram. Eu esperava ver 2 pessoas abatidas, preocupadas com olheiras. Mas não. Os 2 estavam corados, com uma cor de saúde, de sol. O cabelo da Patrícia estava mais claro nas pontas. Ricardo estava com uma barba relaxada. Eles não pareciam vir de uma guerra. Pareciam vir de um comercial de margarina. Mãe, oi, disse Ricardo finalmente. Sogra, ai, que bom te ver, disse Patrícia, sorrindo de orelha a orelha. As crianças correram e abraçaram os pais. Eu fiquei parada, sentindo meu corpo todo doer. 15 dias de tensão, de noites mal dormidas, de preocupação, desabaram de uma vez. Eu me levantei devagar, apoiando na mesa de centro. Graças a Deus vocês voltaram. Eu estou exausta. Imagina, sogra. A gente que agradece. Você salvou nossa vida, disse Patrícia, já abrindo a mala ali no meio da sala. Eu peguei minha bolsa, que estava no canto do sofá há 15 dias. Bom, eu já vou indo. Preciso da minha cama. Eles estavam distraídos, mostrando para as crianças as coisas que trouxeram. Eu olhei para a Patrícia. Filha, eu pedi, com o resto de voz que eu tinha, me leva em casa. Eu estou muito cansada para esperar um ônibus. Foi aí que aconteceu. A Patrícia parou de sorrir. Ela olhou para o Ricardo, depois para mim, e bufou. Um bufar alto, de impaciência. Ai, sogra, não dá agora. A gente acabou de chegar, estamos mortos da viagem. E olha a bagunça dessa casa. Pega um Uber, pede um aplicativo aí, depois a gente acerta. Eu fiquei parada. Fiquei em choque. Eu olhei para o meu filho, Ricardo. Ele desviou o olhar. Ficou muito interessado num arranhão na mala. 15 dias, 2 noites no hospital. Minha aposentadoria gasta, minha saúde no limite. E a resposta era: pega um Uber. Mortos da viagem. Uma raiva fria começou a subir pela minha espinha. Uma raiva que eu nunca tinha sentido. Tudo bem, Patrícia. Eu pego o Uber. Peguei minha bolsa. Fui andando devagar até a porta. Eu estava saindo. Eles nem me acompanharam. Já estavam no sofá, rindo de alguma coisa. Quando eu estava na porta da sala, meu pé bateu em alguma coisa dura. Era a mala de mão da Patrícia que ela tinha largado aberta. De dentro da mala, junto com um monte de roupa amassada, caiu um saquinho plástico. Um saquinho cheio de areia e conchinhas. Eu parei, me abaixei. A Sofia, minha neta, viu. Vovó, é areia! A mamãe trouxe areia da praia para mim. Eu peguei o saquinho. Olhei para dentro da mala. Havia toalhas úmidas, cheirando a cloro e a mar. Havia um óculos de sol quebrado. E preso no zíper da mala maior, ainda estava o comprovante de bagagem. O código do aeroporto. MCZ. Maceió. Eu levantei o olhar. Praia? Eu perguntei baixinho. Patrícia congelou. O sorriso sumiu do rosto dela.
Ricardo ficou branco. O quê, sogra? Vocês foram pra praia? A Sofia, na inocência dela, respondeu: Sim, vovó. A mamãe disse que foi a melhor viagem da vida deles. Eles foram num lugar cheio de peixinho. A urgência, o problema de trabalho, o sumiço. Eram 15 dias de férias em Maceió. Eles me usaram, eles mentiram. Eles me fizeram de babá, de empregada, de trouxa, para poderem ir tomar sol e água de coco, enquanto eu passava madrugadas em claro num hospital com a filha deles. A ingratidão do pega um Uber agora fazia sentido. Eu não era família. Eu era um serviço. E o serviço tinha acabado. Eu olhei para o Ricardo, meu filho. Ele não conseguia me encarar. Eu olhei para a Patrícia. Ela me olhava com raiva. Raiva por eu ter descoberto. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu coloquei o saquinho de areia de volta na mala. Entendi. Pega um Uber. Eu me virei e saí. Peguei o elevador. Na portaria, pedi ao porteiro para chamar um táxi. O Uber eu não ia dar o gosto. Dentro do carro, a ficha caiu. E não foi a dor que tomou conta de mim. Foi o gelo. Eles tinham esquecido de um detalhe. Um detalhe muito importante. Eles esqueceram quem era a dona da casa para onde eles tinham acabado de voltar. Eles esqueceram quem assinava o cheque da escola, cara onde a Sofia ia levar aquelas conchinhas. Eles achavam que eu era só a vovó boazinha. Eles iam descobrir, da forma mais dura, que a Marta, a dona de tudo, tinha acabado de acordar. O motorista do táxi, um senhor de bigode grisalho, me olhava pelo retrovisor de vez em quando. Eu devo estar com uma cara péssima, pensei. Fiquei os 20 minutos de trajeto olhando pela janela, vendo a cidade passar, mas sem enxergar nada. O choque era como um cobertor gelado. A raiva era um caroço quente no meio do peito. Maceió. 15 dias de mentiras, de sol e praia, enquanto eu esfregava chão, media a febre e gastava o dinheiro da minha aposentadoria. Pega um Uber! A voz dela, cheia de tédio e impaciência, ecoava na minha cabeça. Chegamos, minha senhora. É aqui? Eu pisquei, voltando à realidade. Sim, é aqui. Obrigada. Paguei o homem com uma das últimas notas que sobraram na minha carteira. Minha aposentadoria, que eu administrava com tanto cuidado para durar o mês todo, tinha sido dizimada em 2 semanas de supermercado para 4 pessoas. Pensei no carrinho cheio que Patrícia costumava comprar, sempre do bom e do melhor. Eu comprei o básico, o arroz, o feijão, o frango, e mesmo assim, o rombo estava feito. Subi o elevador do meu prédio. Quando abri a porta do meu apartamento, o silêncio e a ordem quase me fizeram chorar. Ali, nada estava fora do lugar. Meus bibelôs na estante, meu sofá de chenille arrumado, o cheiro leve de lavanda que eu gosto. Era o meu santuário. E eu percebi o quanto senti falta dele. Senti falta de mim. Joguei minha bolsa no sofá e fui direto para o banheiro. Eu precisava tirar aquela casa de mim. Enquanto a água quente caía nas minhas costas, que doíam de um jeito que eu não lembrava, eu não chorei. Eu pensei. A imagem do comprovante de bagagem MCZ estava gravada na minha mente. A areia nas mãos da minha neta. A cara de pânico do meu filho. A cara de raiva da minha nora. Raiva por ter sido descoberta. Ela não estava com remorso. Ela estava com raiva. Saí do banho, vesti meu roupão mais confortável e me arrastei até a cozinha. Fiz um café de verdade, coado no pano, forte, do jeito que eu gosto. Não aquela água suja que eles tomam naquela cafeteira elétrica chique. Sentei na minha cadeira de balanço, na varanda, e tomei o primeiro gole. O café desceu queimando e acordando cada pedaço de mim. Eu não era burra. Eu não era uma velha esclerosada. Eu fui cúmplice. Eu deixei eles fazerem isso comigo. Quantas vezes, meu Deus? Quantas vezes eu engoli sapo pela harmonia da família? Quantas vezes o Ricardo me ligou pedindo: Mãe, dá uma força aqui, a Patrícia tá sobrecarregada, e eu ia correndo, e a Patrícia, sempre com aquele sorriso que não chegava nos olhos, me entregando às crianças e saindo para resolver coisas, que eu agora entendia que eram o salão de beleza, o shopping com as amigas. Eu terminei o café e me levantei. Fui até meu quarto e abri a escrivaninha velha que foi do Adolfo.
Numa gaveta do fundo, debaixo de álbuns de fotos antigos, estava uma pasta de plástico grossa, verde. Abri. Lá estava. A escritura da casa. A casa onde eles moravam. No meu nome. Marta Guimarães, viúva. O Adolfo fez questão de comprar aquela casa e colocar no meu nome antes de morrer. É seu, Marta, ele me disse no hospital. Seu e de mais ninguém. O Ricardo já é homem. Ele que construa o dele. Isso é a sua segurança. E eu, na minha viuvez, na minha solidão, achei que a melhor forma de usar essa segurança era dar para o meu filho um teto, um lugar bom para meus netos crescerem, sem aluguel, sem custo. Eu nunca pedi um centavo. Peguei outra pasta, a pasta da escola das crianças, a melhor escola bilíngue da Zona Leste. Uma fortuna. Tirei o último boleto que paguei antes de ir socorrer eles. O comprovante estava grampeado, débito automático da minha conta. Minha conta, que recebia a minha aposentadoria e a pensão gorda que o Adolfo me deixou. Eu olhei para aqueles papéis. A escritura. O boleto da escola. Eu não era a velhinha coitada que precisava pegar um Uber. Eu era a provedora. Eu era a dona. Eu era o pilar que segurava o castelo de cartas de luxo que eles tinham construído. E eles, na arrogância deles, acharam que podiam me tratar como o capacho da porta. Uma onda de poder, uma clareza fria tomou conta de mim. A dor nas costas parecia ter sumido. A exaustão deu lugar a uma energia que eu não sentia há anos. A energia da raiva justa. Peguei o telefone e liguei para a Zilda. Marta, pelo amor de Deus, mulher, você sumiu. Tá tudo bem? Zilda, eu disse. E minha voz saiu firme, diferente da voz chorosa de dias atrás. Tá tudo ótimo, mas eu preciso de um favor. Sabe aquele seu sobrinho, o advogado, o bom, o que resolveu o inventário da sua irmã? O Dr. Guedes? Sei, claro. Mas por que, Marta? Aconteceu alguma coisa? Eu respirei fundo. Aconteceu, Zilda. Aconteceu que eu finalmente acordei. E eu vou precisar de um bom advogado para me ajudar a colocar a casa em ordem. Desliguei e esperei 10 minutos, como a Zilda pediu. O telefone tocou. Dona Marta Guimarães, aqui é o Dr. Guedes. Minha tia Zilda me ligou, disse que era urgente. Boa tarde, Dr. Guedes. É urgente, sim. Eu contei tudo. Comecei pela ligação desesperada da Patrícia. Os 15 dias de trabalho escravo, a febre da Sofia, o hospital, a minha aposentadoria gasta. E terminei com o pega um Uber e a descoberta da viagem para Maceió. Do outro lado da linha, houve um silêncio. Dona Marta, eu estou chocado. Isso é inacreditável. Não, doutor, é bem acreditável. É o resultado de anos de subestimação. Eles me veem como uma velha boba, um caixa eletrônico e uma babá gratuita. Mas eu quero saber, legalmente, o que eu posso fazer. Bem, vamos aos fatos. A senhora disse que a casa onde eles moram está no seu nome, correto? 100% no meu nome, quitada. E eles pagam algum tipo de aluguel ou taxa? Eu ri. Doutor, eles não pagam nem o IPTU. Eu pago. Eu pago o IPTU e o condomínio. Meu Deus. Dona Marta, a senhora está sustentando eles em níveis que nem imagina. Legalmente, eles são o que chamamos de comodatários. A senhora emprestou o imóvel de graça, por pura bondade. E a lei é clara. O dono pode reaver o imóvel quando quiser, especialmente em caso de ingratidão ou necessidade. Eu não quero que eles saiam, ainda, eu disse, e a frieza na minha própria voz me surpreendeu. Eu quero que eles aprendam. E as crianças? A escola? Eu pago, débito automático na minha conta. Dr. Guedes assobiou do outro lado. Dona Marta, a senhora tem uma bomba atômica nas mãos e eles estão jogando pedrinha na senhora. Pois é, e eu cansei das pedrinhas. Foi ali naquela conversa que o plano começou a nascer. Não era um plano de vingança quente, de gritaria. Era um plano frio, estratégico, cirúrgico. Eu não ia ligar para o Ricardo e chorar. Eu não ia xingar a Patrícia. Ah, não. Isso era o que eles esperavam. A velha histérica. Eu ia ser a proprietária, a investidora, a administradora dos meus bens. Dr. Guedes, eu disse me sentindo mais alta. Eu quero que o senhor faça 2 coisas para mim. Primeiro, eu quero que o senhor redija um contrato de locação.
Um contrato de aluguel padrão, com valor de mercado. Pode contratar um avaliador, quero o preço justo. Confiador, com depósito de 3 meses, com tudo que tem direito. E vai mandar para eles, com uma carta de notificação, dando 30 dias para eles assinarem ou desocuparem o imóvel. Houve outro silêncio. Dona Marta, isso vai ser um terremoto. Eu sei, eu estou contando com isso. E a segunda coisa, eu vou agora mesmo na escola das crianças. Eu vou cancelar o débito automático. A mensalidade do mês que vence em 10 dias, já vai ser problema deles. Dona Marta, isso é brilhante. Não, doutor, isso é justo. Eu passei 15 dias cuidando dos filhos deles, de graça, gastando do meu bolso enquanto eles torravam o dinheiro deles na praia. Agora, eles vão ter que aprender a ser adultos. A urgência que a Patrícia tanto falou, ela vai descobrir o que é uma urgência de verdade, o boleto da escola e o aluguel. Eu refleti sobre todos os anos que passei me anulando. Eu me vestia de forma mais simples para ir na casa deles, para a Patrícia não fazer aquela cara de deboche para as minhas roupas de velha. Eu nunca falava da pensão do Adolfo, deixava eles pensarem que eu vivia só com a minha aposentadoria mínima. Eu fingia não entender de tecnologia, pedia para o Ricardo me ajudar com o celular, só para ele se sentir importante, útil. Que tola eu fui! Eu não estava criando harmonia. Eu estava criando 2 monstros mimados. Eu confundi o amor de mãe com a obrigação de ser saco de pancada. Meu filho, o Ricardo, que eu criei com tanto esforço, se tornou um banana. Um homem que vê a esposa mentindo para a mãe, explorando a mãe e fica quieto, olhando para o zíper da mala. Eles achavam que eu era fraca porque eu era boa. Eles achavam que eu era dependente porque eu era presente. Eles confundiram a minha solidão de viúva com desespero por companhia. Mas eles se esqueceram de uma coisa. Eu passei os últimos 5 anos administrando sozinha tudo que o Adolfo deixou. Eu sei o valor de cada centavo. E eu sei o valor da minha dignidade. Desliguei o telefone com o advogado e me senti com 40 anos de novo. Fui ao meu guarda-roupa, joguei o roupão de lado, abri a parte do fundo, onde guardava as roupas que eu não usava para ir na casa deles. Peguei meu melhor tailleur, um de linho bege, minha bolsa de couro boa, meus sapatos de salto baixo. Passei um batom vermelho, o que eu não fazia desde que o Adolfo morreu. Me olhei no espelho. A mulher que me olhou de volta não era a vovó, era a Dona Marta. Peguei as chaves do carro. Sim, eu tinha um carro. Um carrinho simples, que eu mantinha na garagem e usava pouco. O Ricardo vivia dizendo que era perigoso eu dirigir, que eu devia vender. Vende, mãe, e dá o dinheiro de entrada num carro novo para mim e para Patrícia. Agora eu entendia o porquê. Eu não ia ao banco primeiro, eu ia à escola. Desci para a garagem, liguei o carro, que pegou de primeira. Eu ia cancelar aquele débito automático pessoalmente, e eu ia fazer isso com o mesmo sorriso frio que a Patrícia me dava quando me pedia um favor. O jogo tinha mudado. Eles achavam que tinham voltado de férias. Mal sabiam eles que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Eu dirigi meu carro com uma calma que não sentia há anos. O volante firme nas minhas mãos. Era um carrinho simples, mas meu. O motor respondia suave. Lembrei-me de Ricardo, há uns 6 meses, olhando meu carro na garagem. Mãe, por que a senhora não vende essa lata velha? É um perigo. Dá o dinheiro de entrada para mim, eu troco o da Patrícia. A gente merece mais segurança. Eu sorri com o canto da boca. Mais segurança. A segurança deles. Eu não era uma lata velha. E eu não estava mais à venda. Cheguei na melhor escola bilíngue da Zona Leste. O portão era imponente, de ferro trabalhado, com seguranças de terno. Mães e pais paravam seus carros importados, SUVs que pareciam tanques de guerra, para deixar os filhos. Eu sempre vinha de táxi ou ônibus buscar o Léo e a Sofia, me sentindo um peixe fora d'água, a vovó simplesinha de bolsa de feira. Hoje, não. Estacionei meu carro na vaga de visitante. Saí, ajeitei a saia do meu tailleur de linho. Bati a porta com firmeza. O segurança, acostumado a me ver de avental praticamente, me olhou de cima a baixo. Bom dia, eu vim à tesouraria. Pois não, senhora. Dona Marta Guimarães, responsável financeira por Leonardo e Sofia Guimarães. Ele franziu a testa, estranhando minha aparência, mas meu tom de voz não deu margem para perguntas.
Ele abriu o portão. Entrei na secretaria. O ar-condicionado era gelado. O cheiro era de café chique e produto de limpeza caro. Fui direto à tesouraria, onde uma moça chamada Vanessa, sempre de unhas feitas, me atendeu. Dona Marta, que surpresa! Tudo bem com a senhora? Veio pagar o material extra do Léo? O sorriso dela era educado, mas automático. Bom dia, Vanessa. Não, eu vim cancelar o débito automático das mensalidades do Leonardo e da Sofia. O sorriso dela vacilou. Ela piscou, confusa. Cancelar, Dona Marta? Mas... Como assim? O boleto do mês que vem já foi gerado, vence em 10 dias. Eu sei, e eu não vou pagá-lo. Ah, a senhora vai mudar a forma de pagamento? Quer pagar no balcão? Cartão de crédito? Eu me inclinei levemente sobre o balcão de mármore. Não, Vanessa, eu não vou mais pagar, de forma alguma. A moça engoliu em seco. Mas a senhora é a responsável financeira no cadastro. Pois é, eu vim exatamente para isso, para atualizar o cadastro. Eu não sou mais a responsável financeira por eles. A responsabilidade, como sempre deveria ter sido, é dos pais. O nome dele é Ricardo Guimarães. O dela, Patrícia Guimarães. Aqui estão os telefones e o e-mail da minha nora. A partir deste exato momento, todo e qualquer contato sobre finanças, boletos, materiais ou cobranças deve ser feito exclusivamente com eles. Vanessa ficou pálida. Ela olhava do computador para mim, como se eu tivesse acabado de xingar a mãe dela. Dona Marta, mas a senhora entende que, se o boleto não for pago... Eu entendo perfeitamente, eu a cortei, com a voz mais doce que consegui. Eu entendo que se o boleto não for pago, as crianças não entram. É assim que funciona, não é? A responsabilidade é dos pais. Eu só estou corrigindo um erro administrativo que durou tempo demais. Mas o Léo tem prova. A Sofia... Isso, eu disse me endireitando. É com a Patrícia e o Ricardo. Você pode, por favor, imprimir o comprovante do cancelamento do débito automático e da alteração cadastral? Gaguejando, ela imprimiu. O som da impressora foi música para os meus ouvidos. Ela me entregou o papel. Eu assinei onde era preciso. Tenha um bom dia, Vanessa. Pra senhora também, Dona Marta. Eu saí daquela escola de cabeça erguida. O segurança abriu o portão para mim, agora com uma expressão de respeito. Eu não era mais a vovó quebra-galho. Eu era a cliente que tinha acabado de cancelar um contrato de R$6.000 por mês. O primeiro movimento estava feito. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, na minha casa, o clima era de festa. Patrícia estava no sofá, com os pés para cima, postando no Instagram a foto de uma lagosta que comeram em Maceió. A legenda era: "Ai, que saudade desse paraíso. Mas bom mesmo é voltar para casa e ter a melhor sogra do mundo que cuidou de tudo. Gratidão e férias merecidas." Ricardo estava no computador, vendo preços de uma TV nova. Amor, essa de 70 polegadas ia ficar perfeita na sala. A gente merece, depois daquele estresse todo do problema. Os dois riram, cúmplices da própria mentira. As malas ainda estavam abertas, espalhando cheiro de maresia e protetor solar. O Léo e a Sofia brincavam no tapete com as conchinhas e as pulseirinhas de coqueiro que ganharam. Foi quando o celular da Patrícia tocou. Ela olhou com tédio. Número desconhecido. Deve ser telemarketing. Ignorou. O telefone tocou de novo. O mesmo número. Ai, que saco! Ela atendeu com raiva. Alô? Boa tarde, senhora Patrícia Guimarães? Ela mesma. Quem fala? Aqui é a Vanessa, da tesouraria da melhor escola bilíngue. Estou ligando referente aos alunos Leonardo e Sofia Guimarães. Patrícia revirou os olhos. Pois não? É sobre a festinha junina? Já aviso que não vou ajudar a fazer bandeirinha. Não, senhora, é sobre o pagamento. O pagamento? Mas o pagamento é com a minha sogra? Débito automático, ela nunca atrasa. Houve um silêncio profissional do outro lado. Pois então, senhora Patrícia, a sua sogra, Dona Marta, esteve aqui pessoalmente hoje pela manhã. Patrícia sentou no sofá. Esteve aí? Fazer o quê? Ela cancelou o débito automático e retirou o nome dela como responsável financeira. Ela nos instruiu a tratar de todos os assuntos financeiros diretamente com a senhora e com o seu marido, o senhor Ricardo. A cor sumiu do rosto bronzeado de Patrícia. O
O que você disse? O boleto, no valor de R$ 6.000, vence em 10 dias. Estou enviando agora para o seu e-mail. Caso o pagamento não seja identificado até a data, os alunos serão impedidos de frequentar as aulas no dia seguinte, conforme o contrato. Patrícia parou de respirar. R$ 6.000? Em 10 dias? Exatamente, senhora. Mais alguma dúvida? Você não pode... Isso é um engano. A minha sogra está velha, ela deve estar caducando. Ela não sabe o que fez. A voz de Vanessa ficou fria. Senhora, a dona Marta parecia perfeitamente lúcida para mim. Ela estava muito bem vestida, aliás. Apenas nos informou da mudança. A responsabilidade agora é sua. Tenha uma boa tarde. Clique. Patrícia ficou olhando para o celular. Ricardo, ela disse. A voz um fio. Que foi, amor? Achou a TV? Ricardo, a sua mãe foi na escola. Ela cancelou o pagamento. R$ 6.000. Em 10 dias. Ricardo riu. Calma, Pati. A mãe deve estar com raiva ainda. Chilique de velha. É por causa do Uber. Eu ligo para ela. Peço desculpas. Ela volta ao normal. Chilique, Ricardo. Ela foi lá. Ela mandou a escola cobrar da gente. Eu vou ligar para ela. Relaxa. Ricardo pegou o celular. Eu estava chegando em casa. Vi o nome dele brilhar na tela. Filho Ricardo. Eu respirei fundo e apertei o botão vermelho. Rejeitei a chamada. Ele ligou de novo. Rejeitei. Ele ligou uma terceira vez. Rejeitei e bloqueei o número dele temporariamente. Eu precisava de paz para o segundo ato. Cheguei no meu apartamento e a primeira coisa que fiz foi ligar para o Dr. Guedes. Dona Marta, como foi? Como seda, doutor. A primeira parte está concluída. Eles devem estar em pânico agora. Excelente. O oficial com a notificação e o contrato de locação sairá amanhã cedo. A senhora tem certeza do valor? Tenho. 4.500. É o valor de mercado que o seu avaliador disse. Nem um centavo a menos. Eles vão surtar, dona Marta. Eu sei, doutor. Eu sei. Mas como dizia minha mãe, quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Desliguei o telefone e fui para a minha cozinha. Eu estava faminta. Não comi direito por 15 dias. Abri minha geladeira, peguei os ingredientes do bacalhau que eu tinha comprado antes da urgência e comecei a cozinhar. Preparei um banquete para mim. Coloquei um disco do Caetano Veloso para tocar. Comi devagar, saboreando cada garfada, no silêncio do meu lar. O telefone de casa tocou. Deixei tocar até cair na caixa postal. Era o Ricardo. No dia seguinte, o caos se instalou na minha casa. Ricardo e Patrícia mal dormiram. E agora, Ricardo? De onde vamos tirar 6.000? Eu não sei, Patrícia. Eu não sei. A mãe não me atende. Ela me bloqueou. Bloqueou? Aquela... Eu vou na casa dela. Não, espera. Deixa ela esfriar a cabeça. É só um susto. Amanhã ela desbloqueia. A gente chora um pouco. Ela paga. Ela sempre paga. Mas a manhã de quarta-feira trouxe uma surpresa pior. Eles tinham acabado de tomar café. As crianças já tinham ido para a escola, a última semana paga por mim, quando a campainha tocou. Patrícia abriu, de pijama de seda. Era um homem sério, de pasta. Senhor Ricardo Guimarães ou senhora Patrícia Guimarães? Sou eu, disse ela, desconfiada. Tenho um documento judicial para entregar aos senhores. Preciso que assinem o recebimento. Judicial? O coração dela gelou. A gente fez alguma coisa? Ele não respondeu, apenas estendeu a prancheta. Ela assinou tremendo. Pegou o envelope pardo, grosso, fechou a porta. Ricardo, é da justiça. Ricardo veio correndo. Justiça? Será que é aquele problema do trabalho? Aquele que a gente inventou? Ele rasgou o envelope. Era uma notificação extrajudicial. Em cima, o nome do escritório de advocacia do Dr. Guedes. E abaixo, requerente, Marta Guimarães. Requeridos, Ricardo Guimarães e Patrícia Guimarães. Ele começou a ler em voz alta. A voz dele foi sumindo. Tendo em vista a ocupação do imóvel situado à Rua das Acácias, número 150, em regime de comodato verbal, a proprietária, Dona Marta Guimarães, por meio desta, encerra o contrato de comodato, oferecendo por liberalidade prioridade na locação do referido imóvel.
Anexo, contrato de locação com valor de mercado estipulado em R$ 4.500. R$ 4.500 mensais, mais IPTU e condomínio. Os requeridos têm o prazo de 30 dias, a contar do recebimento desta, para assinar o referido contrato e apresentar fiador idôneo ou depósito calção de 3 meses, ou... A voz de Ricardo falhou. Patrícia arrancou o papel da mão dele. Ou proceder com a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de ação de reintegração de posse. Patrícia deixou os papéis caírem no chão. O contrato, a avaliação do imóvel, a carta, R$ 4.500, mais 6.000 da escola, R$ 10.500 por mês. O silêncio na sala era total. Até que Patrícia levantou a cabeça. Os olhos dela não eram de medo, eram de puro ódio. Ela ficou louca. A sua mãe caducou de vez. Ela vai nos jogar na rua. Ela vai tirar os netos da escola e jogar na rua. Pat, calma. A casa é dela. Calma. Calma, Ricardo. Você vai deixar sua mãe fazer isso com a sua família? Depois de tudo que a gente faz por ela? Deixando ela cuidar dos netos para ela não ficar sozinha? Patrícia, a gente mentiu para ela. E daí? Foi uma mentirinha boba. Ela é mãe. Ela tinha que aguentar. Vamos agora para a casa dela. Agora! Eles nem trocaram de roupa. Pegaram o carro, cantando pneu. As crianças não estavam, o que era melhor. A fúria deles era tanta que chegaram no meu prédio em 15 minutos. Bateram no interfone com tanta força que eu quase pulei do sofá. Eu estava esperando por isso. Bezê! Eu peguei o fone com calma. Pois não? Mãe, abre essa porta agora. Sou eu, o Ricardo. Ricardo, meu filho, boa tarde. Que surpresa! Você não pode subir. Estou ocupada. Ocupada? Mãe, que palhaçada é essa? Aluguel? Advogado? A senhora enlouqueceu? Patrícia arrancou o fone da mão dele. Dona Marta, escuta aqui. A senhora vai parar com essa criancice agora. A senhora vai ligar para a escola e para o seu advogadinho e cancelar tudo. A senhora vai jogar seus netos na rua? A voz dela era estridente. Eu afastei um pouco o fone do ouvido. Patrícia, boa tarde para você também, eu disse, minha voz saindo clara e fria pelo aparelho. Em primeiro lugar, não grite, está incomodando meus vizinhos. Em segundo lugar, eu não estou jogando ninguém na rua. Estou oferecendo uma oportunidade de vocês morarem na minha casa, pagando. É o que todo mundo faz. Mas nós somos sua família, gritou Ricardo. Ah, é? Que bom que vocês lembraram disso. Porque a família que eu conheço não mente, não explora, e certamente não manda a mãe pegar um Uber depois de 15 dias de trabalho escravo, enquanto voltava de férias escondidas em Maceió. Houve um silêncio mortal do outro lado. Mãe, a gente pode explicar? Não precisa, Ricardo, eu já entendi tudo. E foi por ter entendido que eu tomei minhas providências. A senhora vai tirar a gente de casa, mãe, pelos seus netos. Pelos meus netos? Foram por eles que eu paguei escola e dei teto de graça por 10 anos. Agora, vocês, os pais, vão assumir. E Patrícia, eu continuei, ouvindo a respiração raivosa dela. Eu não estou caduca. Estou perfeitamente lúcida. E sobre a escola, eu não tirei ninguém. Eu só informei quem são os pais. A responsabilidade é de vocês. Sua velha ingrata, você deve tudo pra gente. Eu não devo nada a vocês. Mas vocês, aparentemente, vão me dever R$ 4.500 por mês, se quiserem continuar nesse teto. Aliás, qualquer dúvida sobre o contrato, liguem para o meu advogado, Dr. Guedes. O número está na notificação. Eu não discuto negócios com inquilinos pelo interfone. Inquilinos? Gritou Ricardo, incrédulo. Patrícia, se você disser mais uma palavra ofensiva, eu chamo o porteiro e a polícia por perturbação. Vocês têm 30 dias para tomar uma decisão. Agora, por favor, se retirem da minha portaria. Passar bem. Clique. Eu desliguei. Meu coração estava batendo a 1000. Minhas mãos tremiam. Mas não era de medo. Era de adrenalina. Era a sensação de finalmente ter tomado as rédeas da minha própria vida. Lá embaixo, na calçada, Patrícia chutava o pneu do próprio carro, gritando palavrões. Ricardo estava sentado no meio-fio, com a cabeça entre as mãos. Eles não reconheciam aquela mulher.
A vovó boazinha, a idiota útil, a que servia café e cuidava de neto com febre, tinha morrido. No lugar dela estava Dona Marta, e ela estava apenas começando. Meu telefone tocou. Era o Dr. Guedes. Dona Marta, recebi uma ligação, um tanto exaltada do seu filho. Eu sorri, olhando pela janela o carro deles finalmente indo embora. Eu imaginei, doutor. Eles não gostaram da execução. Eles disseram que vão lutar, que a senhora não pode fazer isso. Lutar com que dinheiro, doutor? Eles não têm nem como pagar a escola mês que vem. Eu desliguei. A batalha do dia estava ganha. Eles achavam que podiam apelar para o sentimentalismo. Mal sabiam eles que o sentimentalismo, assim como o débito automático da escola, tinha acabado de ser cancelado. A fúria que saiu do meu interfone foi só o começo. Eu imaginei a cena no carro deles, voltando para a minha casa. Patrícia, vermelha, com as veias do pescoço saltadas, gritando com o Ricardo. Sua mãe é um monstro! Inquilinos! Ela nos chamou de inquilinos! Ela vai jogar os próprios netos na rua! E o Ricardo, meu filho, pálido, encolhido no banco do motorista, finalmente entendendo que o escudo de filhinho da mamãe tinha se quebrado. Ele tinha me empurrado para o precipício, achando que eu ia cair. Não imaginou que eu ia aprender a voar. Eu não vi. Mas eu sei, eu sinto como foi. Naquela noite, eles não dormiram. O pânico de verdade bateu. 6.000 da escola em 10 dias. 4.500 de aluguel em 30. Ou 13.500 de calção. Mais 19.000 que eles não tinham. A viagem para Maceió, as jantas caras, as roupas de marca da Patrícia, a prestação do carro de luxo, tudo aquilo era uma fachada. Um teatro de aparências que só era possível porque a base, a casa e a escola era eu quem bancava. Eu sabia que eles não iam ceder fácil. O orgulho da Patrícia era do tamanho do mundo. E a esperança do Ricardo de que tudo era só um chilique de velha ainda devia estar viva. Calma, Pat. Eu quase podia ouvi-lo dizer. É só o orgulho dela ferido, por causa do Uber. Ela ama os netos mais que tudo. Ela não vai ter coragem. Ela vai esfriar a cabeça e vai ligar pagando. Ela sempre cede. Eu não cedi. Eu não liguei. Eu fui ao meu grupo de tricô com a Zilda e a Marlene. Elas me olharam com uma cara de quem sabia que algo tinha mudado. Você tá diferente, Marta, disse a Zilda, enquanto eu arrematava um ponto. Tá mais alta. Eu sorri. Só endireitei as costas, minha amiga. Estava andando curvada há muito tempo. Os dias passaram. 1, 2, 5. Meu telefone ficou mudo. Eles estavam jogando o jogo do silêncio, achando que eu ia quebrar. Eles não me ligaram para pedir perdão. Eles não me ligaram para negociar. Eles estavam esperando que a avó boazinha vencesse a mulher traída. Eles não entenderam que agora elas eram uma só. O 10º dia chegou. O dia do vencimento da escola. Eu tomei meu café da manhã com calma. Meu coração estava apertado, eu não vou mentir. O pensamento nos meus netos, no Léo e na Sofia, era uma faca fina. Mas a dor da cirurgia é necessária para curar a doença. Lá na minha casa, o telefone da Patrícia tocou. Era a escola. Eu imaginei a voz dela tentando ser superior. Ah, sim, Vanessa. Minha sogra deve ter tido um probleminha no banco. Sabe como são os idosos. Mas vou verificar. E a voz da Vanessa, que eu tinha ouvido na secretaria, fria e profissional. Senhora Patrícia, como eu lhes informei há 10 dias, Dona Marta não é mais a responsável. A responsabilidade é sua e do seu marido. O boleto venceu ontem. Não identificamos o pagamento. Mas é só um dia de atraso. Senhora, o contrato é claro. Se o pagamento não for efetuado hoje, via Pix, até o meio-dia, os alunos Leonardo e Sofia serão impedidos de frequentar as aulas amanhã de manhã. Serão barrados na portaria. Vocês não podem fazer isso. Isso é constrangimento. Eu vou processar vocês. Pode processar, senhora. Mas amanhã eles não entram. Está no contrato que a dona Marta pagou em dia pelos últimos 6 anos. Tenha um bom dia. Clique. O primeiro pilar ruiu. O pânico agora tinha nome e data. Barrados na portaria. A humilhação pública. O terror da Patrícia. Eles tentaram. Ah, como tentaram. Eu soube depois, pela Zilda, que o Ricardo ligou para todos os primos.
Pediu dinheiro emprestado, 6.000 reais. É uma emergência de saúde, ele mentiu. Mas a família toda me conhece. Conhece o meu filho, ninguém emprestou. Por que você não pede para sua mãe, Ricardo? Ela tem. Eles tentaram vender o carro, mas como eu suspeitava, o carro estava tão enrolado em prestações que o valor da venda não pagava nem a dívida com o banco. Eles não tinham nada. Eram pobres vivendo como ricos, às minhas custas. A segunda tentativa frustrada foi a pior, foi a mais baixa. E foi a que me deu a certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Eles sabiam que toda manhã, faça chuva ou faça sol, eu caminhava na pracinha perto do meu prédio. Era meu ritual. Naquela manhã, 11 dias depois da minha decisão, eu estava lá. Com meu tênis confortável, minha garrafinha d'água. A Zilda e a Marlene estavam comigo, estávamos falando da novela. E então eu os vi. Eles estavam parados perto do coreto. Ricardo, Patrícia. E, entre eles, de uniforme escolar, meus 2 netos, Léo e Sofia. Eles não tinham levado as crianças para a escola. Eles as trouxeram para mim. Meu coração parou. Aquele era o golpe mais sujo. Usar as crianças como escudo. Vovó! Gritou a Sofia, soltando a mão da mãe e correndo na minha direção. Eu me agachei. O abraço dela quase me derrubou. O cheirinho de criança, de inocência. Oi, meu amor. Oi, meu Léo. O Léo se aproximou mais devagar. Com 10 anos ele já entendia que o clima estava pesado. Eu me levantei, segurando a mão dos dois. Zilda e Marlene pararam ao meu lado, como 2 leoas protegendo a cria. Eu olhei para o Ricardo e para a Patrícia. Ela estava com o rosto inchado de choro, mas era choro de raiva, eu sabia. O Ricardo parecia um fantasma. Mãe, começou o Ricardo, com a voz mansa, a voz de filho culpado que sempre funcionava. A gente precisava falar com a senhora, sem gritaria. Patrícia se adiantou, caindo de joelhos no gramado da praça. Um teatro. Sogra, pelo amor de Deus, sogra, o que a senhora está fazendo com a gente? A Vanessa da escola ligou. Eles vão barrar as crianças, eles vão humilhar os seus netos na frente de todos os amigos. Pelo amor de Deus, Marta, os seus netos. O Léo, meu neto, olhou para a mãe de joelhos, depois para mim, totalmente confuso. Barrados por quê, mãe? O que está acontecendo? Eu respirei fundo. Olhei para o meu neto de 10 anos, que merecia a verdade. O que está acontecendo, meu amor? É que a vovó não vai mais pagar a escola cara de vocês. Quem tem que pagar são seus pais. Mas por que, vovó? Ele perguntou. Eu levantei meu olhar. Frio, direto nos olhos da Patrícia, que ainda estava de joelhos. Porque seus pais já são bem grandinhos, e eles acharam mais importante gastar todo o dinheiro deles indo para a praia escondido, mentindo para a vovó, do que pagar a escola de vocês. Patrícia levantou o rosto chocada. Marta, não fale isso na frente das crianças. Por que não? Eu disse, minha voz firme ecoando na praça silenciosa. Vocês não tiveram problema em mentir na frente delas, dizendo que era uma urgência. Vocês não tiveram problema em me explorar na frente delas por 15 dias. Agora vocês estão usando elas de novo, trazendo meus netos uniformizados para a praça, para fazer esse teatro de manhã cedo e tentar me chantagear. Mas acabou, Patrícia. O show acabou. Mãe! Gritou Ricardo desesperado. 6.000 reais! A gente não tem! É hoje! De onde vamos tirar? Eu não sei, Ricardo. Esse é um problema de vocês. Tiveram 10 dias. Podiam ter vendido o celular novo que a Patrícia comprou antes de viajar. Podiam ter cancelado os 1.200 reais de iFood que vocês gastam por mês. Podiam ter vendido a lagosta que comeram em Maceió. O dinheiro da praia acabou? Acabou o dinheiro da escola. Marlene e Zilda me olhavam, boquiabertas, mas orgulhosas. Sogra, por favor. Patrícia tentou de novo, se arrastando. É o Léo, a Sofia. Eu me agachei e beijei o topo da cabeça da Sofia. Eu amo vocês, mais que tudo. E é por vocês que estou fazendo isso. Para vocês aprenderem que a vida tem consequências. E para o pai de vocês, eu disse, olhando para o Ricardo, finalmente aprender a ser homem. Eu me levantei. Agora, se me dão licença, estou no meio da minha caminhada. Eu me virei. Zilda e Marlene se viraram comigo. Nós 3, como um bloco, continuamos a andar. Eu não olhei para trás.
Eu ouvi o choro da Patrícia se transformar num grito de ódio. A tentativa de chantagem tinha falhado. O dia seguinte foi o da humilhação. Patrícia, na sua arrogância, achou que eu tinha blefado. Ela levou as crianças para a escola. E, como prometido, eles foram barrados na portaria, na frente de todos os pais, de todos os amigos. Ela teve que voltar para casa com os 2 filhos chorando no carro. A derrota era completa. O pilar da escola tinha caído. E agora eles olhavam para o calendário. Faltavam 19 dias para o pilar da casa cair também. Eles não tinham para onde correr. Naquela noite, meu telefone de casa tocou. O telefone fixo, que eles raramente usavam. Eu sabia que era o Ricardo. Eu atendi. Alô? Um silêncio. Eu ouvi a respiração dele. Mãe, sou eu. A voz estava morta. Pois não, Ricardo. Eles não deixaram as crianças entrarem hoje. A Patrícia, ela tá trancada no quarto. O Léo e a Sofia estão chorando. Eles não entendem nada. Que pena, eu disse, fria como gelo. Mãe, a gente não tem o dinheiro. Nem da escola, nem do aluguel. A gente não tem para onde ir. A senhora venceu. Eu não venci, Ricardo. Eu só parei de perder. O que a gente faz agora? Eu respirei fundo. Era a hora. A revelação final do meu poder. Vocês vão fazer o seguinte. Você e a Patrícia, os 2, sozinhos, vão vir aqui no meu apartamento amanhã, às 10 da manhã, e vão trazer uma coisa para mim. O quê, mãe? Dinheiro? A gente já disse que não tem. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero os extratos bancários dos últimos 90 dias. Das suas contas e das contas da Patrícia. As faturas de todos os cartões de crédito. Se não trouxerem, não precisam nem interfonar. O Dr. Guedes inicia a ação de despejo em 19 dias. Ele ficou mudo. Mãe, isso é humilhante. Humilhante, Ricardo. Humilhante é mentir para a sua mãe. É ser mandada pegar um Uber. É ser barrado na escola por calote, 10 da manhã, sem atraso. Clique. No dia seguinte, pontualmente às 10, meu interfone tocou. Eu os fiz esperar 5 minutos na portaria, só para marcar o território. Quando subiram, eu abri a porta. Eles pareciam 10 anos mais velhos. Patrícia estava de óculos escuros, mesmo dentro de casa. O ódio dela era palpável. Ricardo carregava um envelope pardo, como se fosse uma bomba. Entrem, sentem-se. Meu apartamento estava impecável. O cheiro era de café fresco, que eu fiz questão de coar na hora. Servi 2 xícaras. As mãos deles tremiam. Trouxeram? Ricardo empurrou o envelope pela mesa de centro. Tá aí, mãe, por favor. Café, eu disse. Eu peguei o envelope. Coloquei meus óculos de leitura. Tirei os papéis. E o meu teatro de velha boba acabou. Ali, sentada na minha poltrona, estava a dona Marta Guimarães, proprietária, investidora e agora auditora. Eu folheei os papéis em silêncio. Interessante, eu disse, quebrando o silêncio. Patrícia, o seu cartão. Vamos ver. R$7.200 gastos em Maceió. Passagem, hotel, restaurantes. Aqui, restaurante Coco Beach, R$580. Passeio das Galés, R$400. Uma bolsa nova de R$900, comprada no shopping, 2 dias antes da urgência. Que urgência, não? Patrícia não respirava. Ricardo, eu continuei, pegando os papéis dele. Prestação do carro, R$2.000. Limite do cheque especial estourado em R$350. E aqui, iFood. Ricardo, vocês gastaram R$1.200 em comida por aplicativo no mês passado. R$1.200. Enquanto eu disse, e minha voz tremeu de raiva pela primeira vez, estava na sua casa cozinhando arroz, feijão e frango, gastando a minha aposentadoria para alimentar seus filhos. Eu joguei os papéis na mesa. Saldo da conta da Patrícia, R$112,40. Saldo da sua, Ricardo. Negativo. Vocês vivem com o quê? Ah, sim, com o meu dinheiro, a casa que eu dou de graça, a escola que eu pagava. Vocês não são adultos, vocês são parasitas. Parasita? Gritou Patrícia, arrancando os óculos. Os olhos dela estavam injetados. Você é uma velha amarga e solitária.
Só porque é rica e infeliz, quer destruir a felicidade dos outros. Você tem inveja de mim. Eu ri, uma risada calma, que a assustou. Inveja de você, Patrícia? Inveja de uma mulher que precisa mentir para a sogra para poder viajar? Inveja de uma mulher que tem 112 reais na conta? E rica? É isso que você acha? Que eu sou rica? Claro que é, disse Ricardo. A senhora tem a pensão do pai, tem os imóveis. A gente sabe. Vocês não sabem de nada, eu disse, me inclinando. O Adolfo me deixou uma pensão boa, sim. Me deixou aquela casa. E este apartamento. E sabe o que eu fiz nos últimos 5 anos, enquanto vocês torravam dinheiro? Eu administrei. Eu investi. Eu fiz render. Sabe por quê? Para ter uma velhice digna. Para não depender de filho ingrato. Para não ter que implorar por um prato de comida. Eu me levantei. Vocês acham que meu poder é essa casa? Ou a escola? Não. O meu poder, meus queridos, é que eu cansei. Eu não preciso de vocês. Eu não preciso do amor falso de vocês, comprado com favores. Eu tenho minhas amigas. Eu tenho minha vida. Eu tenho meu dinheiro. Vocês é que precisam de mim. E essa fonte secou. O choque no rosto deles foi a minha vitória. Eles finalmente entenderam. Não era um chilique. Não era um blefe. Era uma decisão de negócios. Ricardo me olhou, quebrado. Mãe, o que a senhora vai fazer? Com a gente? Com os meninos? Eu olhei para ele. A nova dinâmica de poder estava prestes a ser escrita. Os meninos são a única coisa que importa. Mas eles não vão voltar para aquela escola. Vocês não têm como pagar. E eu não vou pagar. Vocês vão matricular eles na escola pública do bairro. A mesma escola onde eu te matriculei, Ricardo, e você sobreviveu. Escola pública? Sibilou Patrícia. Os meus filhos? Nunca. Ou isso, ou eles ficam sem estudar. A melhor escola bilíngue acabou. E a casa, mãe? Perguntou Ricardo, a voz um fio. O aluguel, 4.500. A senhora sabe que a gente não pode. A senhora vai nos despejar? Eu caminhei até minha escrivaninha. Peguei outro envelope. Eu pensei muito. Se eu despejar vocês, vocês vão para a rua e vão levar meus netos. E isso eu não quero. Então, vamos fazer um acordo. Eu tirei um documento. Isto é um novo contrato. Os olhos do Ricardo brilharam. Um contrato? De graça? Ah, mãe, eu sabia. Quieto, eu o cortei. É um contrato de comodato. De graça. Porém, eu levantei um dedo. Ele tem condições. Condições muito claras. E se uma delas for quebrada, o Dr. Guedes tem minha autorização para executar a ordem de despejo em 48 horas. Eu olhei para os dois. Eles eram meus prisioneiros. Primeiro, eu continuo pagando o IPTU e o condomínio, mas as contas de água, luz, gás e internet são de vocês. E eu quero o comprovante de pagamento no meu e-mail todo dia 5. Segundo, vocês vão matricular as crianças na escola pública. Amanhã. E o Léo e a Sofia vão passar 2 tardes por semana aqui comigo, para eu supervisionar a lição de casa, para eu garantir que eles estão aprendendo. Eu me virei para a Patrícia. Terceiro, você, Patrícia, vai arrumar um emprego. Um emprego? Ela bufou. Eu cuido da casa. Eu sou mãe em tempo integral. Eu cuidei da sua casa e dos seus filhos por 15 dias. Não é tão difícil. Você tem 30 dias para arrumar um emprego de 8 horas por dia, para ajudar o Ricardo. A vida de madame que posta foto de lagosta no Instagram acabou. Eu me virei para o Ricardo. Quarto, você vai vender esse carro, vai quitar o financiamento e comprar um carro popular usado à vista. E vai parar de gastar R$ 1.200 em iFood. Vocês vão aprender a cozinhar. Eu fiz uma pausa. E a última condição, a mais importante. Vocês vão me pedir desculpas. De verdade. Ricardo olhou para baixo. Mãe, me desculpa. Por ter mentido. Por ter deixado a Patrícia. Por ter sido fraco. Por tudo. Eu olhei para ele. Eu te perdoo, meu filho. Mas o perdão não anula o contrato. Eu me virei para a Patrícia. Ela estava tremendo de raiva, os punhos fechados. Sua vez, Patrícia. Ela ficou em silêncio, me fuzilando com os olhos. Tudo bem. O telefone do Dr. Guedes está aqui. Desculpa. Ela cuspiu a palavra. Tá feliz, sua velha? Desculpa.
Eu sorri, um sorriso frio. Não, não assim. Você não está arrependida. Você está com raiva por ter sido pega, mas por enquanto serve. Assinem o contrato. Eles assinaram. O poder tinha mudado de mãos, não com gritos, mas com a tinta de uma caneta. Eles saíram do meu apartamento derrotados, com os extratos bancários amassados na mão. As regras do jogo agora eram minhas. A transformação deles estava apenas começando. E a minha estava completa. Eles saíram do meu apartamento naquele dia sem olhar para trás. Patrícia não bateu a porta, o que foi quase pior. Foi um fechar de porta silencioso, carregado de ódio. Ricardo saiu de ombros caídos, segurando o contrato assinado como se fosse uma sentença. Eu os observei da janela do meu quarto. Eles entraram no carro, aquela SUV preta e luxuosa, e ficaram parados por uns 5 minutos, em silêncio. Eu podia imaginar a conversa. Não era uma conversa. Era a Patrícia sibilando, cuspindo todo o veneno que o meu desculpa forçado não tinha conseguido tirar. E o Ricardo, pela primeira vez, devia estar quieto, não por fraqueza, mas por falta de opção. A realidade tinha batido na porta da frente. Nos dias seguintes, a nova realidade se instalou. A casa onde eles moravam, que antes era o palácio da Patrícia, virou uma prisão com regras. A primeira regra foi a mais dura: a escola. No dia seguinte à nossa reunião, eu recebi uma mensagem no celular. Era do Ricardo. Uma foto. A foto da fachada da Escola Estadual Professor Antenor de Abreu. A minha antiga escola. A escola do bairro. Embaixo, a frase: matriculados. O Léo começa amanhã. A Sofia na segunda. Eu não respondi. Apenas salvei a foto. A segunda regra foi a caça ao emprego da Patrícia. Isso foi uma novela à parte. Eu soube pela Zilda, que soube pela Marlene, que tem uma sobrinha que trabalha na mesma rua. Patrícia, que se achava a rainha do bairro, foi vista de currículo na mão. A mulher que só usava roupas de marca e postava fotos de lagosta teve que bater de porta em porta. Ela tentou primeiro nas lojas chiques do shopping. Claro, foi recusada em todas. O currículo dela era vazio. Dona de casa e mãe em tempo integral não pagavam as contas. Depois de 20 dias de desespero, com o prazo de 30 dias se aproximando como um trem-bala, ela conseguiu. Conseguiu um emprego de recepcionista numa clínica odontológica popular no centro. O salário? Mínimo. O uniforme? Um jaleco azul celeste, feio, de tergal. O horário? 8 horas por dia, de segunda a sábado. Eu a vi um dia quando fui ao armarinho comprar lã. Ela estava no balcão, o telefone preso no ombro, a cara amarrada, agendando uma limpeza de tártaro para um senhor. As unhas, antes longas e vermelhas, estavam curtas e roídas. Nossos olhos se cruzaram. Ela me fuzilou com um olhar que dizia: eu te odeio. Eu apenas dei um leve aceno de cabeça, como quem diz: bom trabalho, e continuei meu caminho. A humilhação de ter que trabalhar, de ter que engolir sapo de chefe, de ter que acordar com despertador, essa foi a lição mais dura para ela. E o Ricardo? A lição dele foi o carro. Aquele SUV era o símbolo de status dele. Era a prova de que ele era um homem de sucesso. Demorou, mas ele conseguiu vender. Eu sei porque o barulho do motorzão sumiu da garagem da casa. Uma semana depois, eu o vi buscando os filhos na escola. Ele estava num Celta. Um Celta 2008. Vermelho, com um amassado na porta. Um carro simples, honesto. Um carro que não fingia ser o que não era. Ele estava envergonhado, claro. Ele olhava para os lados, com medo de ser visto pelos outros pais. Mas ele estava lá, levando e buscando os filhos, pagando a gasolina do próprio bolso. As primeiras semanas da escola nova foram um inferno. Eu soube pelas crianças, nas primeiras tardes de lição de casa que eles vieram passar comigo, conforme o contrato. Vovó, eu odeio aquela escola, disse o Léo, jogando a mochila no chão. É barulhenta. Um menino me empurrou hoje. E a professora grita. A minha sala tem 40 crianças, vovó, disse a Sofia com os olhos cheios d'água. Eu não tenho mais aula de balé. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Era esse o meu medo. Que a minha justiça caísse nas costas dos inocentes. Mas eu respirei fundo. Olhei nos olhos do Léo.
Escuta aqui, Leonardo. A sua antiga escola era paga com o meu dinheiro. Um dinheiro que seus pais acharam que podia ser usado para ir à praia. Esta escola nova, eu disse, me sentando ao lado dele, é grátis. E barulhenta, sim. E cheia. Sabe quem estudou lá? Ele balançou a cabeça. Eu e o seu pai. E foi lá que seu pai aprendeu a fazer a conta de matemática que fez ele arrumar o primeiro emprego. Foi lá que eu aprendi a ler os livros que eu leio para vocês. Escola, meu filho, não é o prédio bonito. É o que você faz dentro dela. Eu abri o caderno dele. A lição era difícil. A letra da professora era corrida. Eu peguei um lápis. Vamos lá. Vamos começar de novo. Divisão com 2 números. É assim que a vovó fazia. Naquela tarde, e em todas as tardes de terça e quinta pelos meses seguintes, meu apartamento virou uma sala de reforço. Eu fazia bolo de fubá, o cheiro enchendo a casa. Eu sentava com eles por horas, ajudava o Léo com a história do Brasil. Ensinava a Sofia a juntar as letras, com a paciência que a professora de 40 alunos não podia ter. E algo mágico começou a acontecer. O ódio que eles sentiam de mim, por eu ter tirado eles da escola boa, foi se transformando. Primeiro em curiosidade, depois em carinho. Um carinho de verdade, não o carinho de quem espera um presente. Eles começaram a me contar segredos. O Léo me contou que tinha feito um amigo novo, o Lucas, que jogava bola com ele. A Sofia me mostrou seu primeiro caderno de caligrafia com a letra redondinha. Eles não me viam mais como a vovó quebra-galho. Eles me viam como a vovó que sabia a tabuada de cor e que fazia o melhor bolo de chocolate do mundo. Eu não tinha comprado o amor deles com mensalidades caras. Eu o tinha conquistado com tempo, com lápis e com paciência. Enquanto isso, na casa da Rua das Acácias, a vida era outra. O iFood foi cortado. Ricardo e Patrícia, agora com 2 salários, um dele e o mínimo dela, tinham que fazer milagre. O supermercado era o atacadista. As roupas de marca foram substituídas pelas de departamento. As discussões continuavam, eu sei, mas o motivo tinha mudado. Não era mais, sua mãe é uma bruxa. Era, Patrícia, você pagou a conta de luz? O boleto vence hoje. Ricardo, o gás está acabando. Eles estavam pela primeira vez na vida de casados, sendo forçados a ser um time. Um time cansado, endividado, mas um time. O Ricardo, meu filho, começou a acordar. Sem o luxo para esconder suas falhas, ele teve que se tornar o homem da casa que eu sempre quis que ele fosse. Ele começou a consertar as coisas. Aprendeu a trocar o chuveiro, a desentupir a pia. Parou de ser o menino da mamãe e começou a ser o pai do Léo e da Sofia. A Patrícia. A Patrícia. A transformação dela foi a mais lenta e a mais dolorosa. O emprego na clínica era um purgatório para ela. Era o lembrete diário da sua queda. Mas um dia, 6 meses depois de tudo, ela chegou aqui no meu apartamento para buscar as crianças. Chovia muito. Ela estava ensopada, o jaleco azul celeste grudado no corpo, o cabelo sem escova preso num coque. Ela me olhou, não com ódio, mas com um cansaço que eu conhecia bem. O meu cansaço. O cansaço de quem pega ônibus lotado na chuva depois de um dia de trabalho. Dona Marta, ela disse, a voz baixa. Obrigada por ficar com eles até mais tarde. Meu chefe me prendeu hoje. Foi a primeira vez que ela me agradeceu por algo. E foi a primeira vez que ela me chamou de Dona Marta, com respeito, e não com deboche. Eu olhei para aquela mulher, tão diferente daquela figura arrogante que me mandou pegar um Uber. E eu não senti triunfo. Eu senti uma pontada de compaixão. Ela aprendeu, da forma mais dura. Aprendeu que a vida não é um post no Instagram. Hoje, 1 ano se passou. A minha vida? A minha vida floresceu. Com o dinheiro que eu economizei daquela escola caríssima, eu fiz a viagem dos meus sonhos com a Zilda e a Marlene. Fomos para Portugal. Conhecemos Fátima, comemos pastéis de Belém. Eu me senti livre. Eu uso meu dinheiro para mim. Para minhas lãs, para meus passeios, para meus livros. Eu reformei meu apartamento. Eu refleti muito sobre tudo o que aconteceu. Eu me dei conta de que, por anos, eu comprei o amor do meu filho. Eu paguei para ser avó. Eu paguei com dinheiro, com tempo, com saúde e, principalmente, com a minha dignidade.
A viagem deles para Maceió não foi a causa. Foi o sintoma. O sintoma de uma relação doente que eu ajudei a criar, com meus sims fáceis, com meu medo da solidão. Eu descobri que o não é, às vezes, a palavra de amor mais importante que uma mãe pode dizer. O sim, o tempo todo, é como água demais. Apodrece a raiz. O não, dito na hora certa, por mais que doa, é a poda que salva a árvore. É o que faz ela crescer forte e dar frutos de verdade. Eu não sou mais uma velha solitária. Eu sou uma mulher de 69 anos, independente, que tem uma família de verdade. No último domingo, foi meu aniversário. A campainha tocou. Era o Ricardo, a Patrícia e as crianças. Eles não vieram de mãos abanando. Ricardo trazia um vasinho de violetas, simples, e a Patrícia, ela trazia um bolo. Um bolo de laranja, um pouco torto, com a cobertura escorrida. Fui eu que fiz, ela disse, sem graça, colocando na minha mesa. Não tá bonito que nem o seu, mas... Está lindo, minha filha. O cheiro está maravilhoso. Nós sentamos. O Léo me mostrou o boletim da escola pública. Só nota boa. Vovó, eu entrei pro time de futebol. A Sofia leu o cartão de feliz aniversário que ela mesma escreveu, com a letra redondinha que eu ensinei. O Ricardo me deu um abraço de verdade, apertado. Parabéns, mãe, e obrigado por tudo. Eu olhei para eles. O carro popular estava lá embaixo. A Patrícia ainda odiava o jaleco dela, mas tinha sido promovida a gerente da recepção. O Ricardo estava fazendo bicos de motorista de aplicativo nos fins de semana para juntar dinheiro. Eles estavam cansados, estavam com olheiras, mas eles estavam juntos. Eles não me amam porque eu pago as contas. Eles me respeitam porque eu cobrei as deles. Eles comeram o bolo, tomaram refrigerante e foram embora antes de escurecer, porque a Patrícia tinha que acordar cedo na segunda. Eu fechei a porta. A casa ficou em silêncio, mas não era um silêncio de solidão. Era um silêncio de paz. Eu não era mais o caixa eletrônico. Eu não era mais a babá gratuita. Eu era a Marta, a matriarca, a dona da minha história. Eles finalmente entenderam que o meu amor era de graça, mas o meu respeito, eles tiveram que aprender a merecer.